que está em Mateus, no capítulo número 6, versículo 31. Se você puder olhar para cá. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Feche teus olhos. Deus, nós queremos te pedir, a tua vontade seja ministrada aqui nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, venha falar ao coração da tua igreja. Nós reconhecemos que nada temos de nós para passar para o teu povo, uma vez que só tu tens as palavras de vida eterna. Se o Senhor não estiver conosco, Pai, o que seria de nós? O que seria da sua igreja? Então é a ti que recorremos, é a ti que depositamos, ó Deus, a nossa força, é em ti, ó Deus, que depositamos as nossas esperanças. É bem verdade que em muitos de nós existem algumas inquietudes, outros muito ansiosos, mas nessa noite, ó Deus, nós queremos levar cativo a nossa mente, a tua palavra. Fala, ó Deus, conosco, fala com a tua igreja, Senhor, aquilo que lhe apraz, fale a tua vontade. Tenha liberdade, ó Deus, para ministrar os nossos corações. Tenha liberdade para passear no nosso meio. E se assim o Senhor quiser, que haja salvação, que haja batismo do teu Espírito Santo, que haja cura, que haja arrependimento. É o que nós te pedimos através de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Estamos vivendo um tempo aonde vemos muitas pessoas inquietas, muitas pessoas frustradas, muitas pessoas gerando em si expectativas que não somente foram impostas por elas, mas porque todos ao nosso redor colocam em nós. Um tempo onde a informação ela tem vindo acelerada, e os nossos dias estão acelerados. Acordamos muito cedo. Alguns trabalham no Rio, no centro do Rio de Janeiro. Acordam alguns de madrugada. Chegam no trabalho depois de 2 horas. Aquela cobrança, aquela pressão, porque sabemos que mesmo aqueles que estão trabalhando, as portas, devido à crise que nós estamos enfrentando, não é algo natural. E os patrões ou empregadores, sabendo disso, já colocam aquela pressão, dizendo: qualquer coisa, eu contrato outro. Hoje temos trabalhado e vivido de uma forma que tem destruído a nossa vida espiritual, destruído a nossa família, destruído tudo que está em nosso redor. Irmãos, está tão acelerado que hoje eu tive que sair da igreja para ler a Bíblia e conseguir orar para ministrar a palavra. Porque são tantas coisas ao nosso redor, Vitor, que começam a tirar o nosso foco. São tantos problemas, são tantas perdas, são tantas notícias ruins. Você liga o noticiário, é morte. Aqueles que ainda pegam o jornal, ou pegam o telefone para ler notícia, é desemprego, problemas, pressões. Até mesmo dentro da igreja, nós estamos vivendo um ativismo tão grande,
que eu fico às vezes preocupado, que alguns vão acabar morrendo, de tanto que o ativismo tem tomado conta da gente. Eu fico vendo irmãos na igreja, segunda, terça, quarta, quinta, quando Jesus, ele nunca ensinou e nunca quis que isso acontecesse, porque nós temos invertido, porque o evangelho não é aqui, o evangelho é lá fora. Precisamos sim servir aqui, há necessidade, mas mais importante do que aqui, é estar lá. E talvez alguns podem até ficar pasmados, talvez, se ele estivesse no nosso tempo, talvez ele não estaria aqui, talvez ele estaria lá fora, não à toa, mas pregando, curando, ensinando. Mas hoje nós estamos envolvidos nesse redemoinho de atividades, que muitos de nós estamos sendo esmagados. Há uma pressão muito grande, uma pressão muito forte. Estamos aqui, mas muitos estão com a cabeça no amanhã. Como comerão, como conseguirão conquistar determinadas coisas. Alguns estão aqui, mas estão pensando quando vão se casar, nem namorada tem. Tem pais que estão aqui, que nem geraram, mas já está pensando no aniversário de 1 ano. Tem pessoas que estão aqui, mas ficam fazendo seus planos futuros. É errado, pastor? Não. Não é errado planejarmos, não é errado tentarmos buscar coisas que vão nos dar sustento para o futuro. Quando digo sustento, a sustentação. Eu não estou falando que você não deve trabalhar, que você não deve estudar, que você não deve almejar fazer uma prova, fazer um concurso, que você não deve almejar casar, fala a Deus. Não é isso. O problema é quando nós vivemos para isso, e tudo isso ocupa a nossa mente, ocupa o nosso coração. Jesus, há cerca de 2000 anos atrás, vivia isso com seus discípulos e vivia consigo mesmo. Vamos tentar imaginar, irmãos? Jesus não tinha paz, entre aspas, porque aonde ele ia, a multidão seguia. Aonde Jesus ia, havia uma multidão que o pressionava a cura, a milagres. Foi até falado aqui, até quando ele estava andando, tinha pessoas tentando tocar na barra do vestido dele, para obter uma cura. Às vezes, era necessário ele despedir a multidão, para ir para outros cantos, para ir orar em desertos. Ele fala para os seus discípulos: vão vocês na frente, que eu também preciso de um tempinho para mim, eu preciso orar. Vão vocês, atravessem o mar que eu vou encontrar vocês. Ele via, vivia, respirava aquela pressão onde todos esperavam dele algo. As pessoas iam até ele esperando uma cura, algo acontecesse. Muitos vieram aqui hoje esperando uma vitória, esperando que Deus faça algo que vocês sonham e que talvez nunca foi o sonho de Deus. O problema é que nós não alinhamos a nossa vontade à vontade de Deus, porque quando viermos a aprender que a vontade dele é perfeita, nós alinharíamos os nossos sonhos aos propósitos dele na terra.
Jesus agora ele está aqui, após ele ver a multidão, ele decide subir para um monte, ele decide subir a um monte, agora não para buscar revestimento, mas de uma forma para que ele conseguisse falar a todos aqueles que estavam ao seu redor. Ele sobe, e o texto vai dizer que os discípulos se aproximaram dele. Entenda, não é Jesus que se aproxima dos discípulos, mas são os discípulos que se aproximam de Jesus. Jesus sobe e ele senta, e quando ele está prestes a ensinar algo, somos nós que precisamos nos achegar a ele. Existem alguns que sempre querem colocar a culpa em Deus, devido aos seus problemas, à sua falta de intimidade. É porque Ele não me escolheu, é porque Ele não se revelou a mim. Não é Ele. Por Ele, todos seriam usados. A questão que no meio de uma multidão, alguns entenderam que por serem escolhidos, precisavam estar mais próximos, e eles se aproximaram de Jesus, eles foram para mais perto de Jesus. É o versículo 1 desse capítulo. E os discípulos se aproximaram de Jesus. Por que se aproximar, pastor? Porque quando eu estou próximo dele, eu consigo ter uma revelação mais limpa daquilo que ele quer falar comigo. Porque quando eu me aproximo dele, os ruídos externos não atrapalham muito a comunicação entre a gente. Por quê? Porque há uma proximidade. Quer ver um exemplo? Ruídos externos, toca mais alto. Aumenta o som para mim aqui, Fabiano. Multidão, você que está na ponta, Michele, me ouviu? Porque quem está longe, dependendo do ruído, atrapalha a comunicação que há entre ele e você. Mas quem está perto, Rafael, você me entendeu o que eu falei contigo? Eu falei o que sobre a sua? Música. Ele tocou alto, mas mesmo ele tocando, ele está próximo. E quando eu estou próximo, eu consigo entender com clareza aquilo que ele precisa me passar. Então eu preciso estar mais próximo dele para receber aquilo que ele quer para a minha vida. Eu preciso estar mais próximo dele. Por quê? Porque quando eu estou próximo dele, eu não necessito de meios e nem de ninguém para que traga a revelação dele para mim. Quer ver? Tem pessoas nos assistindo lá, mas se eu tirar o meio, eles não vão ouvir a gente. Por quê? Porque não estão próximos. Porque quem não está próximo depende de outras coisas para receber aquilo que ele quer para a gente. Quem está próximo precisa ir à casa de profeta para receber a revelação, porque quem não está próximo precisa ficar fazendo meios, campanhas ou qualquer outra coisa para tentar ouvir a voz dele. Mas quem está próximo, pastor André, independente de meios, independente de ruídos, consegue ouvir aquilo que ele quer e precisa nos passar. Quem está próximo consegue ver sinais e maravilhas que outros que estão longe não conseguem fazer. Quando ele foi multiplicar pães, não foram todos que perceberam que houve uma multiplicação. Foram aqueles que estavam mais próximos, os discípulos, aqueles que relataram o problema. Mas ele estava cercado por uma multidão.
Mas quando fazemos apenas parte da multidão, não vivemos milagres, não compartilhamos segredos que Ele tem para compartilhar conosco. Entenda que no relacionamento aqui, Ele está parado, no sentido de que, quem quiser se aproximar, pode vir. Quer ouvir mais? Vem mais para perto. Sente-se aqui ao meu redor. Já observou que nas igrejas, ninguém quer sentar nos primeiros bancos? Invertendo, se fosse Jesus, irmão, eu queria estar sentado aqui no púlpito, para ficar bem pertinho dele. Fala mais, Senhor, fala mais, se for possível, toca em mim. Se houver uma brecha no seu tempo, coloca a sua mão sobre mim, revela algumas verdades que eu preciso entender. Eu não quero verdade sobre o meu futuro, porque eu não quero um Jesus cartomante. Quando nós falamos dele revelar verdades, nós estamos falando dele modificar a nossa vida, para mostrar o quanto errado nós temos vivido. Não é buscar em Deus revelações quanto ao teu futuro. Senhor, minha mulher vai ser como? Ai, onde que eu vou morar? Eu vou ter dinheiro ou não vou? Não, Jesus não está preocupado com isso. Jesus quer que eu libere uma palavra para você, Rafael. Você precisa se consertar. Mas independente de você estar errado, se você estiver mais próximo a mim, eu vou fazer com que você seja uma pessoa extraordinária. Sabe por que a necessidade de estarmos mais próximos? Porque quanto mais próximos estivermos dele, mais características nós adquirimos dele. Quanto mais próximos nós estivermos de Jesus, mais parecido com ele nós ficaremos. Eu já contei isso num pastor que me pastoreava há um tempo atrás. Eu passei a andar muito tempo com ele. E quando eu me percebi, ele estava com problema no joelho na época, ele estava mancando. De tanto andar com ele, eu estava começando a ver que eu estava... Aí a pessoa, Renan, está com problema no joelho? Eu falei, não. Mas por que está mancando? Eu falei, sei lá, ué, eu estou mancando? Está mancando, Renan. A minha esposa, a Ellen, ela fala que aonde eu vou no país, se eu estiver, com quem eu estiver conversando, se eu conversar no Nordeste, quando eu volto da viagem, eu começo a falar igual a eles. Por quê? Quando você convive muito com uma pessoa, você começa a adquirir traços, características dessa pessoa. E aí fica a pergunta: as suas características demonstram que você está perto ou longe de Jesus? Quando as pessoas olham para você, elas conseguem enxergar um Cristo? Ou conseguem enxergar um Renan que ainda está em transformação? Um Silas que ainda está em transformação? Um Carlos que precisa ser transformado? O que as pessoas veem em nós? Precisamos nos aproximar dele. Os discípulos se aproximam dele. E aí, ele começa a discorrer. Ele começa a falar. Ele começa a ministrar. E nessa ministração, parece que ele vai falar sobre ansiedade, mas o tema central dessa palavra não é ansiedade. Os irmãos vão entender o porquê. Porque a ansiedade ela é causada por algumas coisas, alguns fatores, e ultimamente por muitos fatores. Nesse tempo aqui, se você observar o texto, você vai ver que Jesus está falando isso porque a maioria das pessoas necessitavam aparecer. Parece que é diferente do nosso tempo. Olha Jesus falando assim, quando vocês forem orar, não faça como os hipócritas, que vão para o meio da praça, e ora em alta voz, batendo nos seus peitos. Era um tempo onde as pessoas necessitavam estar em evidência. E o problema é que quando muitos de nós não estamos em evidência, nós ficamos frustrados. Vamos ser sinceros, irmãos. Hoje o que a maioria de nós brigamos, vivemos em busca dos likes,
dos views. Se eu ganho alguma coisa, eu preciso postar. Se eu faço uma viagem, eu preciso postar. Mas engraçado que ninguém posta derrota. Hoje eu terminei meu namoro. Eu estou aqui entrando no departamento pessoal, irmãos. Acabei de receber minha carta de demissão. Fica aqui, fica comigo, eu vou assinar aqui. Vocês vão ver. Ninguém posta isso. Nós só postamos vitórias. E aí está o grande problema. Porque muitos de nós ficamos olhando a vitória dos outros e achamos que a nossa vida é uma porcaria. Está todo mundo postando vitória. Só eu, Senhor, que não posto nada. Todo mundo postou. Pastor Jorge comprou um carro. Pastor Rafael foi morar na outra cidade. Só eu que ainda estou naquele lugarzinho. Só eu, Senhor, que não comprei um carro. Por quê? Porque eu fico vendo a vida dos outros que buscam. Não estou dizendo que todos que entram é para se amostrar. Estou falando agora no contexto. Que vão para a praça para ficar batendo no peito. Eles davam esmolas para que os outros vissem. Ó, irmãos, fica aqui por favor. Eu vou dar uma esmola para um mendigo aqui. Os irmãos ficam de olho, tá? Aprendam comigo. É Jesus falando assim, ó, não faça como esses hipócritas. Por que Jesus está falando como hipócritas? Porque o que eles estão falando não é o que eles vivem. Mas nós ficamos olhando para eles e projetamos uma vida que não é a vontade de Deus para nós. Estão vivendo uma geração ansiosa, porque essa geração, ela quer viver aquilo que o mundo, ou aqueles que estão ao nosso redor, projetam para a gente. Eu me lembro quando eu era criança, fiquei adolescente, na minha família, sempre teve uma pessoa bem de vida, e essa pessoa bem de vida, ela era militar, era a única bem de vida na família. O que os pais fizeram, meus pais? Quando crescer, vai ser militar, vai ser militar, vai ser militar. Era ruim o que os meus pais estavam falando? Não, eles queriam o melhor para mim, mas eles começaram a me criar, projetando em mim uma pressão, algo que talvez não seria a minha identidade. Quando cheguei à adolescência e tive um real encontro com o Senhor, aos 16 anos, esse meu tio falou assim, eu vou pagar o curso para você, você vai passar na prova, vai ser igual a mim. Eu até entrei, mas eu não estava feliz, até o ponto do dia que eu tomei coragem, cheguei para minha mãe está aqui, meu pai, e falei para meu pai, meu pai era muito severo, eu tinha medo de falar com ele. Meu pai, com todo respeito, alguma vez o senhor me perguntou o que eu gostaria de ser? Meu pai, e o que você quer ser? Meu pai, eu quero ser pastor. Aí meu pai olhou para mim com a cara de bravo, mas os olhos começaram a lacrimejar. Eu falei, pai, o senhor nunca me perguntou o que eu gostaria de ser. Eu sei que o senhor está fazendo o melhor para mim, mas não é isso que eu quero ser. Deus me chamou para ser um pastor. Mas como você vai sobreviver, rapaz? Pai, fica tranquilo. Eu sei que o senhor me ama, mas essa é a minha vocação e esse é o meu desejo. Ele chorando, um diácono, virou, saiu. Então tu vai lá. Vindo agora para a igreja, minha esposa, minha sogra, minha mãe são testemunha. O que a Rebeca veio falando? Eu já sei o que eu vou ser no futuro. Serei médica e serei contadora. Por quê? Porque em algum momento os pais sofreram algum tipo de influência. O pai é contador.
E todos nós, quando temos uma menina, falamos, vai ser médica. Não é isso? Os que são pai de menino, falam, vai ser jogador de futebol. Vai ser o segundo Neymar. Antigamente nós falávamos, seria advogado. Nós projetamos e começamos a colocar aqueles que estão ao nosso redor, alguns desejos, algumas vontades que nós estamos. E o problema é quando nós começamos a receber tudo isso daqueles que estão ao nosso redor. Tomamos para si essa pressão. E às vezes não conseguimos realizar os desejos, as vontades daqueles que estão conosco. O que ocorre? Frustração, ansiedade. É Jesus agora aqui para eles, querendo tratar deles. Jesus ele vai começar a dar alguns segredos, alguns passos de como vencermos essas frustrações e essas ansiedades. E a primeira coisa que ele ensina, eu vou ser rápido nesses 3 pontos, é o quê? Quem você é. Quem é você? Qual a sua identidade? Por que vocês estão ansiosos? Porque fica quem é ansioso, irmãos, as pessoas ficam ansiosas quando elas não sabem verdadeiramente quem elas são. Quando nós queremos ser aquilo que os outros projetam para a gente. Quando aqueles que dentro da igreja projetam para a gente. Quando a nossa família projeta para a gente algo que não somos nós. Será que você hoje conseguiria dizer quem é você? Você consegue dizer hoje quem tu és? Estamos vivendo uma crise tão grande, que a principal crise que enfrentamos é a crise de identidade. Não sabemos quem somos. Se você fizer uma reflexão agora, quem é você? Você é aquilo que Deus preparou para você ser? Ou você está buscando ser algo que você não é? Algo que te influencia pelo que você vê? Esses discípulos estavam sendo influenciados por fariseus, que oravam no meio da praça, que batiam no peito, gritando alto, que davam esmolas, para que todos olhassem eles. Agora Jesus falando, vocês não podem ser como esses hipócritas, não façam como estes gentios. É só você escorrer o capítulo 6, é como Jesus estivesse falando assim, nossa linguagem, por que vocês estão querendo ser iguais a eles? Vocês têm uma identidade, vocês não são qualquer um, vocês foram chamados para ser aquilo que Deus projetou para você ser, e não ser aquilo que você vê. Você não foi projetado para ser a mesma coisa que aquela influencer lá no Insta vive fazendo com que você seja. Você não foi chamado para ser como esses políticos estão sendo chamados. Você não foi chamado para pastorear como muitos pastores hoje estão fazendo. Você não foi chamada para ministrar na tua casa como algumas mulheres da televisão estão fazendo. Pare de olhar para os outros e projetar uma vida para si. Tenha a sua própria identidade. Seja você. Não queira ter a vida de outra pessoa. Não queira ter a família de outra pessoa. Tenha a tua própria identidade. Já viu quando a gente olha para o casamento fulano, olha, o casamento dele é uma bênção. Como que eu gostaria de ter um casamento assim? A gente olha para os filhos de outros irmãos e fala, nossa, que criança abençoada. Como eu gostaria de ter uma filha assim. A gente olha para o ministério de algumas pessoas, o chamado de algumas pessoas e fala, como que eu gostaria de ser usado assim?
O nosso pior problema é quando nós não nos encontramos. Já viu como isso acontece no reino de Deus? Como pessoas querem ser aquilo que Deus não projetou para elas. A maioria hoje quer ser o que controla isso aqui. Tive uma triste notícia conversando com o Maico esses dias. O presbítero Maico falou: pastor, rapaz, aquele pastor de longe falou para a gente que um outro pastor de longe, ele saiu do ministério só porque ele queria ser pastor presidente. Abriu a igreja porque quer ser pastor presidente. O outro abriu a igreja porque quer dinheiro. Não queremos ser aquilo que Deus quer para a gente, porque nós queremos projetar em outras pessoas, vendo o sucesso de outras pessoas, quer ser iguais. Não vão longe não, irmãos. O que tem vindo de pastores aqui perguntando: pastor, qual o sucesso da igreja crescer em Cristo? Eu falei: irmão, sucesso? O senhor pode compartilhar sucesso? Eu compartilhar sucesso, irmão? Está de brincadeira? São pastores. E Deus sabe, Deus é testemunha. Eles olham para algumas pessoas e falam assim: não, deve ter algum segredo. Se tem um segredo, eu quero saber também. Me compartilha. Irmão, entenda uma coisa. Vão ter pessoas, talvez Deus vai levantar aqui, que vai ser pastores de 10. É errado querer pastorear 1000? Não. Mas talvez o seu chamado é pastorear 10. O problema é quando nós depositamos a nossa projeção em viver para pastorear 1000. E Deus falou já para você: vai pastorear 10. Aí você não consegue, o que acontece? Fica frustrado. Eu não aguento mais isso. Ninguém me valoriza. Ninguém nunca me deu valor. São pregadores que não conseguem hoje atingir determinados patamares. Algumas portas não são abertas, mas talvez Deus te chamou apenas para conquistar uma pessoa, e através dessa pessoa Deus levantar milhares. O que eu preciso é me identificar no reino, quem eu sou. E eu pergunto: quem é você? No reino de Deus, quem é você? Qual é a sua identidade no reino? É Paulo falando assim, ó: o que adianta a mão querer ser pé? Já pensou se todos fossem pé? O que seria do corpo? O que seria do cabeça? Alguns aqui foram chamados só para interceder, e talvez a maioria da igreja nunca vai saber que é intercessor. Talvez se saiba que você é intercessor porque está com um colete da intercessão, mas talvez nunca você vai ser chamado para uma posição que para outros é de honra. Eu fico vendo, eu saio às vezes aqui da igreja e vou lá, eu faço questão de apertar a mão da maioria dos irmãos que estão no estacionamento. Ninguém vê, ninguém dá valor para eles, mas graças a eles, alguns conseguiram chegar aqui. Talvez alguns eles pegaram sombrinha, foram até o carro e serviram. E você vai perguntar a ele: e aí, você foi chamado para pregar? Não, eu fui chamado para ficar no estacionamento. Que isso, meu irmão? Para com esse pensamento medíocre. Não, irmão, não é medíocre não. Eu sei qual é a minha identidade. Para que o pastor Renan pregue tranquilo lá, precisa ter alguém aqui, para que ele fique com paz. Para que o pastor Renan pregue tranquilo, precisa ter pessoas lá atrás, orando. Precisa ter pessoas nos bastidores. Está entendendo que cada um tem a sua identidade, e algumas identidades nunca serão reveladas. Já pensou, irmãos? Eu falo isso direto. Se Moisés tivesse que armar a tenda dele toda vez que o povo parasse no deserto, não daria 40 anos, pastor André, duraria muito mais. Quem arrumava a tenda de Moisés? Não sei, mas tinha alguém. Tinha alguns servos que falavam: Moisés, pode ficar tranquilo, faz o que Deus te chamou para fazer, porque Deus me chamou para te servir. Porque eu sei que eu te servindo, eu estou servindo o povo e estou servindo ao meu Deus. Vai em paz, que eu sei qual é a minha identidade. Não tem problema com a identidade dele. Eu preciso entender qual é a minha identidade. Pastor, mas eu não sei qual é a minha identidade. Então eu vou te dar uma dica, que é o segundo ponto.
se você não sabe qual é a sua identidade, então você precisa definir a quem você pertence. Porque se você não sabe quem você é, mas você sabe que você pertence a Deus e é filho dele, então a sua identidade já foi revelada, só você que não descobriu. Você não é qualquer um, você é filho do Deus Altíssimo. É Jesus falando aqui no texto: olha, vocês não podem servir a dois senhores, vocês têm que escolher. Você só pode ser escravo de um, só pode ser servo de um. Ou você é servo de Deus, ou você é servo de Mamon. Quem era servo naquela época era o dono, ele era o donatário daquele escravo. Então o escravo, ele pertencia a alguém. É Jesus falando assim: ó, escolhe a quem você pertence, eu vou te dar liberdade. Você pode escolher entre o meu pai e o dinheiro. Escolhe aí, meu pai ou Mamon, escolhe. Então, para te ajudar na sua identidade, para te ajudar no problema da ansiedade, saiba quem você é e saiba a quem você pertence. Você tem pertencido a quem? Ao teu Deus? Celular, viagem, ouro, vestimentas, comida? Então você, infelizmente, não pertence a Deus, você pertence a Mamon. Enquanto você pertencer a Ele, você vai viver ansioso, porque é igual a sanguessuga: me dá, me dá, me dá. Agora, quando você sabe que você pertence ao teu pai, e se você pertence ao seu pai, quer dizer que você é um filho, né? E se você é filho, você tem direito a uma herança, você tem direito a uma paternidade, você tem direito a um legado, que é transmitido. Aí quando você entende a quem você pertence, essa ansiedade começa a ficar um pouco de lado. Por quê? Porque eu não sirvo ao dinheiro, eu não pertenço aos bens, eu não pertenço às coisas, eu não pertenço às coisas palpáveis. Entenda que o Evangelho não é isso, irmãos. O Evangelho não é isso. O Evangelho não é isso aqui, não. Não é isso. Isso aqui passa. Isso aqui passa. Precisamos estar a serviço daquilo que é maior. Estamos preocupados, buscamos ter uma vida terrena, quando deveríamos buscar e valorizar uma vida eterna. Queremos ter relógio, mas quando deveríamos valorizar o tempo. Queremos ter uma casa, mas quando deveríamos valorizar um lar. Nós temos invertido os valores, porque Mamon, ele inverte os valores, ele nos faz olhar para coisas, e coisas nos levam a ficarmos inquietos, como diz o texto. Nós queremos buscar ter, mas quando olhamos para o Pai, nós entendemos que somos filho, e como filho, as coisas, eu não preciso ir para as coisas, digamos, eu não preciso ir até. Quando eu sou filho, eu olho para o Pai e as coisas me seguem. Eu olho para o Pai e as coisas me seguem. É o texto. Quer ver o último versículo? O último versículo assim, diz assim, ó: mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e nós estamos no mesmo capítulo, estou falando desde o início do capítulo 6. Entenda, se você for pegar na Bíblia, eu quero te fazer um desafio. Encontre quantas vezes Jesus vai falar o vosso Pai nesse texto. Ei, o vosso Pai. É o vosso Pai. E engraçado que nesse texto Jesus não fala assim, ó, é o meu Pai. Porque tem momentos que Jesus fala assim, o meu Pai que está.
O meu pai, eu e meu pai somos um. O meu pai é o agricultor. Só que agora nesse texto, ele, para tentar acalmar, ele está falando assim, ó, vocês estão tão cegos pelo consumismo, porque eu estou falando para vocês várias vezes. Olha Jesus falando no versículo 6, o versículo 1 primeiro, olha, toma cuidado que não fazeres as vossas esmolas diante dos homens, para seres vistos por eles, caso contrário, não tereis recompensa do vosso Pai que está no céu, do vosso Pai. Versículo 4, para que a tua esmola seja feita em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Aí ele vai começar a utilizar o termo vosso Pai com recompensa. Virar a página, versículo 6, mas tu quando orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto Aleluia. Olha o versículo 8, não vos assemelheis a eles, está falando dos hipócritas, pois o vosso Pai sabe daquilo que vocês têm necessidade, antes mesmo de vocês pedirem. Ele começa a oração, Pai nosso, que estás no céu. Versículo 14, assim como vocês perdoarem as ofensas dos vossos irmãos, o vosso Pai vos perdoará também. O vosso Pai perdoará as vossas transgressões. Todo momento ele está falando assim, ó, entenda uma coisa, se você não entender a quem você pertence, você nunca vai entender o segredo do Evangelho. Se você não entender a quem que pertence a tua vida não tem sentido. Você vai continuar inquieto, vai continuar ansioso, buscando por coisas. E quando você entender que você tem um Pai, e esse Pai te recompensa, e aqui eu finalizo, é o terceiro passo. Primeiro, eu preciso saber quem eu sou. Segundo, a quem eu pertenço. E terceiro, eu preciso saber qual a minha missão. Se eu entendo que eu fui escolhido por Deus para determinadas coisas, eu pertenço a Ele, e eu tenho uma determinada missão, nada vai tirar o meu foco. Pode passar coisas pelo meu lado, pode o André conquistar uma vitória, pode fulano conquistar outra, pode morrer fulano ali, pode morrer aqui, eu tenho um foco, eu tenho uma missão, e nada vai tirar o meu foco. Paulo falando assim, o meu alvo é Cristo. Qual é a minha missão então, pastor? É o que Jesus falou aqui, eu citei antes. Busca primeiro o reino e a sua justiça. E o que acontece as coisas? Não precisa ficar olhando e pedindo, não precisa focar a sua esperança, não precisa ficar desesperado, não precisa ficar se cortando. Foi embora, ai meu Deus, acabou minha vida. Não precisa ficar com isso. Saiba quem você é, saiba quem te chamou e a quem você pertence, e saiba que você tem uma missão, algo definido por Deus. Por quê? Porque você sabendo disso tudo, não vai haver ansiedade, porque as demais coisas, ele falou assim, ó, o que eu falei antes acima, tudo isso que vocês pediram, eu vou acrescentar. É só você me buscar, é só fazer a minha vontade, é só ser meu, é só nós aquietarmos a nossa alma, irmãos, e vivermos conectados com Ele. Não é o evangelho de ter, é o evangelho de ser. Mas é natural que aquele que acaba recebendo, é natural. Não estou pregando o evangelho de prosperidade, não estou falando isso, eu estou falando que a Bíblia falou aqui. Aquele que nele, sem olhar para as coisas ao nosso redor, é natural que ele acrescente aquilo que nos é necessário. Aleluia. Fica tranquilo, está fazendo a vontade, vai vir um casamento, fica tranquila, Deus vai prover seu casamento, sua família vai ser conquistada, aqueles que estão ao seu redor vão ser alcançados pelo Senhor. Você só precisa estar nele, viver para Ele. É bem verdade que cada um tem um tempo,
E aí que está um dos outros grandes problemas da ansiedade, mas não vou entrar nisso, é que nós não sabemos administrar o tempo. É porque nós vemos que às vezes fulano viveu para o Senhor e recebeu muito rápido a vitória dele, e nós achamos que o tempo da minha vida vai ser a mesma coisa, mas com cada um Deus tem um propósito, Deus tem um tempo, Deus tem um processo diferente. Uns serão rápidos, outros vai demorar um pouco, outros vão demorar um pouquinho mais, mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. Fica de pé em nome de Jesus. Vai, Rafael.